Usuários do Reddit, conte qual caso de traição mais marcaram vocês. Traído pela noiva. E aí, pessoal? Fase difícil aqui pra mim. Tô cerrando os chifres até agora. Vou contar a história, mas eu realmente gostaria de saber a opinião de vocês para minhas perguntas no final. A história é a seguinte. Minha noiva me traiu com o primo dela. Viajou até o estado onde ele mora só pra transar com ele. Eu desconfiei da viagem e acompanhei através do Google Maps e descobri para onde ela foi. Também consegui acessar as fotos que ela tirou com ele no quarto dele através das imagens que ficaram armazenadas no Google Fotos. Minha ficha caiu. Lembrei que desde antes de começarmos a namorar ela já tinha me dado sinais de que gostava do primo dela e eu que estava apaixonado não quis enxergar, mesmo sentindo algo estranho naquela relação deles dois, como ele morava longe. Não me preocupava com isso. Nunca fui de bisbilhotar nada dela, mas eu percebi que ela estava mentindo e precisava saber da verdade e por isso eu fiz isso e vigiei ela, e descobri a verdade. Nunca mintam para alguém que te conhece de perto. Mantive a cabeça no lugar e apenas quando ela voltou de viagem, revelei como eu havia descoberto e me separei dela. Ela começou a gritar, me chamou de monstro porque eu havia invadido a privacidade dela e surtou. Foi muito difícil. Passados 10 dias ainda tentamos conversar para continuarmos, mas eu estava mentindo para mim mesmo ao tentar continuarmos juntos. Não havia mais respeito na nossa relação por parte dela. Além disso, ela estava fria como nunca antes havia estado comigo. Eu fiquei devastado, saí da minha cidade e me mudei de estado. Não voltei atrás desde que cortei contato com ela e toda a família dela, mas ainda estou numa batalha mental para curar o meu ego esmagado e dilacerado. Valores como fidelidade, compromisso, etc. e que eu valorizo muito, foram totalmente pisoteados. Eu era o único elo fiel da corrente que firmava aquilo que era o nosso compromisso. Minha família está me aconselhando a fazer terapia, também por isso estou escrevendo aqui. Sei lá, o que se passa na cabeça das mulheres de hoje? Nem grana, nem boa companhia agradam elas mais, muitas querem tudo e todos ao mesmo tempo, mesmo sabendo que escolhas exigem sacrifícios, tudo na vida tem algum nível de abrir mão, não dá pra ter tudo. Minha namorada foi na casa de outro cara escondido. Então, eu estou ficando e namorando com uma menina há 7 meses. A gente se dá muito bem, sempre nos divertimos e etc. Sexta passada marcamos de ir no shopping para passear, olhar umas roupas e jantar por lá depois. Chegando lá, eu fui depois do trabalho, já percebi logo de cara que ela estava estranha, não olhava para mim enquanto falava, ficava brisando, eu perguntava algo ela demorava muito para responder, resumindo já estava estranha. Após passear no shopping fomos jantar, eu falei que sabia que tinha algo errado e alguma coisa que ela não estava querendo me falar só pelo jeito dela, aí ela perguntou se eu tinha visto o celular dela, a gente nunca mexe no celular um do outro, não me importo de deixar caso ela queira mexer no meu, mas não sabemos nem a senha um do outro. E eu falei que não e logo em seguida perguntei se ela estava escondendo algo e ela respondeu que não. Com isso pedi para olhar o celular dela já que como ela mesmo falou não tinha nada. Aí começou o caos, ela começou a falar que só ia mandar uma mensagem para a mãe e já me dava o celular. Nisso eu achei estranho e puxei o celular da mão dela e estava na conversa com um cara. Na conversa ele estava passando o endereço da casa dele e ela falando que estava indo. A conversa acabou com ela falando que chegou e ele indo descer para abrir para ela. Na hora eu congelei porque eu perguntei várias vezes sobre o dia dela e ela mentiu pra mim e quando pedi o celular ela foi tentar apagar a conversa correndo. Então se eu tivesse puxado o celular eu nunca saberia o que aconteceu. Logo em seguida eu perguntei se só tinha aquela conversa e ela jurou pela vida dela que sim. Então pedi para olhar o Instagram e ela se negou a mostrar e ficou tentando mudar de assunto, deixando nítido que ela estava conversando com ele por lá também. Após uma briga e um caos ela me mostrou a conversa e o cara sempre dá ideia nela e tenta pegar ela. E ela jura que nunca pegou mas fica dando moral, respondendo, mandando coração e até puxando assunto, tudo isso estando comigo. Resumindo, ela mentiu 3 vezes seguidas, sobre falar que não fez nada e foi na casa dele, tentar apagar a conversa na minha frente sobre não ter conversado com ele no Insta desde que começamos a ficar, sendo que ela sabe que odeio mentira porque 1 mês atrás ela tinha mentido também falando que ficou em casa e foi para uma festa escondida. Ela jura pela vida dela que não rolou nada, assim como ela jurou que não tinha feito nada antes de nós encontrarmos. Ela não foi sozinha para a casa dele, ela foi com um amigo gay também. Suas justificativas foram que ela gosta muito da mãe dele, porque ela ajudou ela no passado e eles eram vizinhos. E ela mentiu pra mim porque sabe que eu não ia gostar, nunca proibi ela de nada e ela nem tentou falar comigo, só presumiu que mentir seria a melhor opção, eu não sei o que fazer agora. Preciso de ajuda. Devo terminar com ela? Ela me traiu? TLDR, tá bem resumido. Terminei por ser excluído da vida social da minha ex.
Eu, Home de 30 anos, conheci uma garota em um aplicativo de namoro há exatamente 3 meses e imediatamente nos demos muito bem, passando 3 ou 4 dias por semana juntos desde o primeiro encontro. Cerca de um mês depois, tivemos uma briga enorme, alimentada por muita bebida, e ela terminou comigo porque achava que eu havia ultrapassado alguns limites, e eu concordei e pedi muitas desculpas. Mas, uma semana depois, ela entrou em contato comigo e acabamos reatando, passando a mesma quantidade de tempo juntos e, de modo geral, nos divertindo muito um com o outro. Mas o motivo da briga e o motivo pelo qual terminei com ela ontem foram os mesmos. Ela não quer ter nenhum tipo de vida social comigo e sinto que ela não lidou com isso de maneira razoável. Passávamos os dias juntos, mas quando ela tinha alguma coisa social para fazer, eu tinha que me afastar. Não podíamos estar juntos, mas ela me mandava selfies de seu look de festa, ou me dizia, brincando, que a festa era perto da minha casa, ou me ligava à tarde da noite quando chegava para dizer que estava com saudades. Isso, somado à resistência dela em reconhecer que estávamos realmente juntos, me deixava muito inseguro. Eu estava passando a maior parte da minha semana na casa dela, já fazendo parte de suas rotinas diárias e ajudando em casa, mas não poder participar de nenhuma área de sua vida, nem ela da minha, porque ela também não queria participar de minhas atividades sociais. Me deixava muito inseguro quanto a gastar tanta energia em algo tão aparentemente frágil. O sábado, a mesma coisa aconteceu novamente. Saí da casa dela pela manhã para participar de um curso e tinha uma festa para ir depois. Ela também tinha uma festa para ir à noite, então combinamos de ver como foi nosso dia e talvez nos encontrássemos novamente. Mas então ela me enviou a selfie e me provocou dizendo que a festa era perto de onde eu morava. E eu basicamente disse a ela que isso não importava, porque ela não iria me convidar ou ir até lá de qualquer maneira. E que eu gostaria de me concentrar em minha festa e que conversaríamos mais tarde. Decido ligar para ela tarde da noite, e ela ainda está na festa. Ela me diz que não quer falar comigo e que parece que temos um encontro todo sábado para discutir sobre as mesmas coisas. Eu desligo e decido que é isso. Terminei com ela dizendo que tentei, mas não consigo lidar com esse limbo de relacionamento em que estamos juntos, mas não estamos. Ela me ligou às 4 horas da manhã, mas eu estava dormindo e, pela manhã, ela disse que não queria conversar, só queria que eu enviasse suas coisas, o que eu fiz. Depois, começou a falar comigo de qualquer maneira. Disse que não tinha vergonha de mim e que era uma pena que eu achasse que ela estava me provocando de propósito, mas que eu podia fazer o que quisesse. Que ela também não queria mais ficar comigo. Encerro a conversa dizendo que adoro estar com ela e que quero estar com ela, mas que isso não está me fazendo bem e que, se um dia ela sentir que pode estar nesse relacionamento de verdade, minhas portas estão abertas. Ela não responde, mas passa a me enviar fotos de seus gatos como se nada estivesse acontecendo. E foi assim que terminamos. Estou me sentindo arrasado. Já sinto falta dela, e a insegurança em mim está gritando que talvez eu devesse ter sido mais paciente. Mas também sei que não queria mais sentir esse nível de insegurança, não importa o quanto eu goste dela. TL, doutor, terminei com minha ex de quem gosto muito porque ela me exclui da vida social dela e não se inclui na minha. Como agir nessa situação? Quero a opinião de vocês. Bom, sou casada já há algum tempo. E agora há poucos dias o meu marido precisou fazer uma viagem do trabalho, e foi junto com um colega, a empresa comprou as passagens e tudo, chegando lá ao invés de os quartos serem separados, colocaram eles em um quarto duplo, pois a empresa afirma que foi o único quarto disponível. Eu já não gostei muito, mas tudo bem, a reserva nesse hotel só aconteceu por 2 dias, pois a empresa não tinha feito de antecedência, então após esses 2 dias, a empresa deu dinheiro para eles procurarem outro hotel. Porém, como eram reservas de última hora, ele me disse que só tinham hotéis com quarto de casal, pois além do dinheiro ser pouco, eram os mais baratos. Eu, é claro, não concordo, não gostei nem nada do tipo, mas mesmo assim ele ficou lá, no caso quarto de casal, dormindo os dois na mesma cama, dividindo o mesmo banheiro e tudo, inclusive se é almoço, merenda, tanto faz, os dois andam juntos pra tudo. Fiz uma confusão enorme. O hate me consome kkkk, ele afirma que não está me treinando e não está fazendo nada de errado, mas vamos lá, qual esposa aceita uma situação dessa? Já cobrei para ele conversar com a empresa e bloquear em quartos separados, mas até agora nada, eu sinceramente estou bem magoada, e penso em quando ele chegar a gente se separar. Na verdade eu gosto dele, ele diz que me ama, mas para mim sinceramente é uma situação que não dá para engolir, basicamente não acredito nele, o que vocês acham? Eu não acredito que dormem na mesma cama, e andam para cima e para baixo junto, e ele até evita falar comigo lá dentro do quarto. Afirma ele que é porque não quer que ela saiba da vida dele, e nem o que a gente conversa. Mas eu sinceramente não acredito nessa de dormir na mesma cama e não aconteceu nada. O pior é que aqui são 10 dias, ele é homem e ela uma mulher solteira, então estou bastante chateada.
e vejo que o divórcio vai ser a melhor situação, pois eu não consigo fingir que tá tudo bem e continuar esse relacionamento. O que vocês me aconselham? Faz sentido terminar com uma pessoa que você ainda ama por um flerte? Antes de começar o post propriamente dito, gostaria de esclarecer que, na minha humilde opinião, flertar e combinar de sair com outra pessoa estando em um relacionamento monogâmico pode ser considerado como traição. Estou pensando em terminar com a minha namorada. Eu claramente ainda a amo, porém, na minha perspectiva ela cometeu um erro que, na minha visão, é praticamente impossível de superar. Tem um post anterior falando melhor da história. Basicamente ela flertou com outro cara que conheceu numa festa por Instagram e eu descobri. Não rolou nada de físico, mas ela deu espaço para o cara. Já conversamos, eu senti que ela se arrependeu, eu acredito que ela não faria novamente, apesar de agora não colocar minha mão no fogo por ela 100% como antes, mas a verdade é que um mês após eu descobrir isso, minha vida não foi mais a mesma. Eu estou extremamente triste e magoado com isso. Decidi perdoá-la, superar essa questão e continuar no relacionamento para ver como as coisas aconteceriam. Não tenho nada a reclamar das atitudes dela depois do ocorrido, mas esse passado me assombra, me machuca. Penso nela aceitando flertar com um cara aleatório todos os dias quando vou dormir. Eu sinto que já não consigo ser mais o mesmo, demonstrar e me permitir sentir o amor com ela. É importante ressaltar que é uma relação de 5 anos, chegamos a morar juntos, nossas famílias se conhecem e tal. Sempre houve muito companheirismo e liberdade na nossa relação, foram anos ótimos de relação, tenho um amor muito grande por ela e tenho certeza que ela é uma pessoa ótima e que me ama muito também, mas esse fato do passado me destrói por dentro. Além disso, recentemente acabamos a faculdade e pretendemos nos mudar para uma cidade bem maior para cursar pós-graduação. Estava tudo certo e isso aconteceu no meio do caminho. Estou perdido e sem perspectivas, eu sinto que já não consigo ser o mesmo com ela por estar muito magoado com o passado. Será que eu mesmo estou me boicotando e não me permitindo seguir em frente? Faria sentido terminar uma história de 5 anos por isso, mesmo eu ainda amando? Estou sendo radical ou criando uma situação maior do que realmente é?